Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre a semana 1 do PET volume 6 de Geografia do oitavo ano, tá? O tema é a ascensão da China no cenário econômico global. Bom, a China, depois da Segunda Guerra Mundial, ela instaurou uma política socialista barra comunista, lá em 1949. Bom, no início, a China, com esse ideal socialista, né, ela era mais fechada. Então, assim, como ela tem uma visão mais voltada em ajudar a sua população, não tinha essa intenção, né, essa ideia de comércio, buscando lucro, né, exportação, importação e tudo mais. Aí, nessa época, ali até mais ou menos 1970, a China ela tinha uma economia que não estava crescendo como era esperado, né, já que a Revolução Chinesa ela foi uma revolução dura, né, para até chegar aos ideais comunistas, né, não foi assim uma eleição tão fácil, não foi algo assim tão fácil de ser conquistado, foi mesmo através de um tempo. E ali nessa época de Guerra Fria também, a China ela só tinha seus comparsas, né, vamos assim dizer, países que eram socialistas mesmo, né? Lembrar que tinha a influência da União Soviética e ele eram somente esses países que eles faziam acordos, né? Pequenos comércios. E aí ela foi vendo que, lembrar que depois da Segunda Guerra Mundial houve uma expansão dos Estados Unidos ali naquele lado asiático, principalmente no Japão, Coreia. Então a China ela foi ficando um pouquinho para trás a esses pares, né, a esses países próximos dela, principalmente vendo o Japão se desenvolver muito com a ajuda dos Estados Unidos. A China ela foi vendo que ela teria que mudar um pouco essa política, ela não poderia ser socialista ao pé da letra. E aí, o que aconteceu com a China? Ela começa reformas políticas e econômicas ali por volta de 1970 com esse objetivo de expandir o relacionamento comercial. Qual que era a ideia? O país vai ser comunista, mas a gente vai criar pequenas áreas que ali vai poder ter uma política mais neoliberal. E o que vai acontecer? Ali vai poder ter investimento estrangeiro, então vamos dizer assim, uma Fiat vai poder sair sua empresa lá da Itália e colocar a sua empresa lá no Japão. E é lembrar que o Japão tem três fatores que vão ajudar muito isso. Primeiro, país que tem a maior população mundial, ou seja, o salário das pessoas já vão ser um pouco mais baixo. Segundo, um país que tem uma extensão territorial grande, então você não vai ter problema em ter uma área cara para se comprar. E terceiro, ainda tem uma população que é educada, uma população que viveu no regime que é mais fechado, então você não vai encontrar tantas manifestações, tantas greves, tantas revoltas ali por salários e tudo mais. Então assim, você tem três fatores que vão ajudar a explicar o porquê que a China se tornou algo bem central dessas idas de várias empresas para lá. Hoje a mais famosa mesmo é a Apple, né? Os iPhones e tudo mais, ela vive lá, então todos os iPhones são feitos lá, tá? Então assim, apesar de ter algumas peças deles que saem de outros países, mas o iPhone em si é somente feito lá na China. E aí é lembrar que é uma empresa criada nos Estados Unidos e que não, basicamente, 90% é feito na China. E aí, com essas ideias, com essa questão, ajudou por dois lados, né? Primeiramente, porque começou a ver essa questão de tecnologia, começou a ver como funciona os mercados e, por outro lado, começou a geração de emprego para as pessoas. Então, assim, você está vendo como funciona o mundo que está atualmente, vamos dizer assim, o que mais acontece, né? Essas trocas neoliberais, e ao mesmo tempo você está dando uma condição de vida melhor para as pessoas, já que elas estão tendo trabalho. E aí o que a China ela começou a sacar, né? A ter essa ideia de também começar a produzir. Ou seja, ela via uma Samsung, uma Apple indo para lá fazer um celular, então ela começou a criar celulares também. Então aí você vai ver que tem a Xiaomi, tem outros também. Então começou essa ideia mesmo, de tentar fabricar mesmo. Então assim, a China ela cresceu muito nessa base da cópia, né, vamos assim dizer. Então ela começou a copiar tudo, já que você via como funcionava aquilo, você ia lá e copiava com a sua ideia, né, com a sua empresa nacional. E aí é lembrar que quando uma empresa ela vai para outro país, a pessoa que é dona, né, ou as pessoas que são donas, né, que são sócios, a maior parte,
quando elas recebem lucro, esse lucro ela vai para o país delas, né? Vai para o país local, para onde elas vivem, né? Vamos assim dizer. E aí o lucro mesmo não fica na China. Então, assim, tem essa questão de gerar emprego, mas o lucro, que é a maior fatia, né, vamos assim dizer, do dinheiro, volta para o país de origem. E aí a China ela veio crescendo muito. A gente vai ver que hoje em dia ela ameaça até mesmo essa liderança dos Estados Unidos. Então hoje há um embate muito grande entre China e Estados Unidos. Um dos pontos até recentemente que houve foi pelo aplicativo do TikTok. Eu acho que muitos até devem conhecer, é um aplicativo de dança e tudo mais. É um aplicativo chinês. Aí são parênteses. Esses aplicativos, o Facebook, Instagram, TikTok, eles funcionam quanto mais usuário tem, maior vai ser a chegada, né, de qualquer propaganda que estiver naquele aplicativo. Ou seja, quanto mais pessoas estiverem acessando aquilo, maior a propaganda vai chegar a diversas outras pessoas. E aí com isso, o TikTok, que é chinês, quando chegou nos Estados Unidos, ele começou a crescer. E aí ele começou a fazer o quê? Frente ao Facebook, ao Instagram. E aí o que os Estados Unidos resolveu fazer? Ou o aplicativo seria proibido, ou ele teria que ser vendido para algum americano, né? Para empresários americanos. Então ele tentou boicotar ao máximo. E aí começa alguns joguinhos, né, de especulação, né, a fim de falar que o TikTok estava roubando informações das pessoas, que ia ajudar o governo chinês e tudo mais. Só que isso não foi muito para frente, as pessoas continuaram usando, e aí os Estados Unidos meio que deixou, né? Liberou. Aí você vai ver que, como nessa ideia capitalista que a gente vive, o Instagram foi lá e criou algo bem parecido, né? Para tentar combater, né? Bater de frente. E lembrar que sempre, voltando, quando o TikTok ele tem lucro, esse lucro vai voltar para onde? Para a China. E não vai ficar para os Estados Unidos. Por isso que não é muito interessante ter principalmente esses meios digitais no outro país, né? Uma empresa, ela ainda gera emprego e tudo mais, ajuda a sua população. Mas agora um aplicativo como o Facebook, ele não está gerando, assim, entre aspas, né? Até que gera alguns empregos e tudo mais, mas ele não gera um dinheiro ali que seja predominante, né? Que nenhuma outra empresa de carros ou uma empresa de qualquer coisa aí. E aí com isso é uma briga que tende a se estabelecer por vários anos, né? É algo que não fica somente nesse TikTok. Então assim, tá tendo a leilão de 5G, né? Que é a tecnologia do celular, do sinal de celular. Tem o 4G, tem o 3G e tudo mais. Então os Estados Unidos ele tenta ao máximo boicotar a China de fazer parte desse leilão do 5G. E aí ali vai ter sempre várias estratégias, né? Sempre visando isso. Se aquela empresa for do seu país, o lucro vai voltar para o seu país, tá? Então assim, tendo essa ideia, você consegue entender bem como está funcionando a cabeça, né? Como está funcionando o governo dos dois países, tanto da China como dos Estados Unidos. E aí, aqui ele vai falar dos investimentos chineses no Brasil. Então houve um aumento, né? Até fiz uma pesquisa aqui. A gente vai ver, em 2008 foi quando houve uma crise lá nos Estados Unidos. E aí a gente vai vendo que desde ali 2002 já estava havendo um aumento. E aí a gente vê que nos Estados Unidos, né, a exportação, a compra, ela continuou mais ou menos na mesma faixa, né? Ela teve essa queda, mas aumentou, mas não continuou com a mesma força que teve a da China, tá? Então hoje a gente vê que hoje o Brasil ele vende muito mais para a China do que para os Estados Unidos mesmo. Apesar de também ser um dos países que o Brasil mais vende, como a gente vai ver ali em um dos exercícios. E aí, só por curiosidade, olha aqui os produtos que o Brasil mais exporta para a China, Lá em 2019 foi soja, óleos, brutos, petróleo, né? Minérios de ferro, que é aqui principalmente a questão da Vale, celulose, que é a base do papel, né? Carne bovina, carne de frango, ferro, algodão bruto, né? Carne de suíno e minérios de cobre. Então assim, a gente vê assim que a China ela compra principalmente essa questão da base, tanto das indústrias, né, como essa questão alimentícia, ela como a carne, e é algo assim bem básico para fazer também um pouco da melhoria, né, da condição de vida, e para fornecer principalmente matéria-prima, principalmente para as indústrias, né, chinesas, que também vem com essa crescente, tá? E agora, partindo aqui para os exercícios,
Observe o gráfico a seguir que mostra valores das trocas comerciais entre Brasil e China de 2006 a 2015 e quais foram os investimentos chineses no Brasil por setor. Em 2016 responde as atividades 1 e 2. Então tem um gráfico aqui. Tá? Como os investimentos chineses no Brasil podem impactar a geopolítica mundial? Bom, aqui a gente vai ter a ideia que, quando ele está falando aqui, que está tendo investimento em energia, siderurgia, mineração, essa ideia também dessa compra, né, fatiar um pouco das empresas de energia do Brasil, fazer a China chegar e comprar 10%, 15%. E aí é lembrar que como muitas dessas partes, por exemplo, energia, gasta muita energia para a questão aqui do óleo bruto de petróleo, que seria esse refinamento com minério de ferro. Então, o que é interesse? Já que vai gastar, vai ficar um pouco mais caro o petróleo para refinar, você compra, né, essa parte de energia, então um gasto seu, você está tendo lucro de algo que você está gastando. Então, assim, quando você for comprar esse petróleo, você já teve um lucro no gasto de energia que teve para produzir o refinamento do petróleo. Não sei se deu para entender, mas é essa ideia de você ganhar nas bases, tá? Então, assim, deixa eu imaginar um exemplo. Imaginem que seu pai faça móveis. A China está vindo comprar móveis do seu pai. O que a China ela vai fazer? Plantar árvore, ou vamos assim dizer, ir aonde alguém planta árvore e comprar uma parte daquelas árvores. E aí quando aquela cara que vende árvore vender para o dono que faz os móveis, a China ela vai ganhar sobre a árvore, e aí quando ela comprar, ela teoricamente, né, vai pagar um pouco mais barato, já que ela já teve um ganho pagando menos sobre a árvore, tá? Então é essa ideia de você sair ganhando em tudo. Não tem essa ideia de sair, já que você vai estar comprando algo, eu vou comprar, eu vou fazer também, né, vamos assim dizer, em vez de fazer também, mas eu vou comprar para quem faz também para eu estar ganhando lucro sobre aquilo. Então a China ela tem muito essa ideia de sair comprando essas bases, tá? Então assim, ela vem aqui e compra uma base sobre a Vale, compra uma base sobre energia, e aí tudo que ela compra, ela também já está ganhando lucro em cima, tá? Então assim, é uma ideia bem agressiva, né? E que aí, teoricamente, você não precisa estar criando empresas para fazer isso. Em vez dela vir aqui com uma empresa de energia própria, ela somente chega aqui e compra uma parte. Então, assim, quando a CEMIG chega lá com a conta de luz na casa de vocês, vamos dizer assim que, eu não sei, só estou citando um exemplo, vamos dizer que a China ela tem 10% da CEMIG, e aí aquela conta que chega lá, 10% vai para os chineses, tá? E aí isso vai indo em todos os setores. Em vez de vir aqui uma nova China rede elétrica, ela simplesmente compra uma parte da CEMIG e ganha por aquilo, tá? Essa que é a ideia da China. Então isso ela faz em diversos outros setores também. Ela chega nos Estados Unidos e compra uma parte do Facebook, chega nos Estados Unidos e compra isso. Assim, não a China em si, mas empresários chineses, e que aí tem essa ideia de que quando tem um empresário chinês comprando de lá, ele, quando esse dinheiro retornar, ele vai retornar para o seu país de origem, tá? E aí tem quando falar aqui o que pode impactar essa geopolítica mundial, é essa mudança mesmo, de ter várias empresas que são chinesas e aí, dependendo do tanto que for, como que elas vão funcionar de acordo com os ideais chineses também. Então, uma empresa brasileira que fabrica, que faz energia, vamos assim dizer, ela vai estar voltada que para tentar botar aquela energia para as indústrias que estão fazendo minério, estão refinando petróleo, tá? Então isso pode impactar um pouco essa ideia mesmo na condição de vida desses países que são afetados, né? Aqui no caso a gente está falando do Brasil, mas não é somente o Brasil, né? Esses países que estão vendendo, né, vamos dizer assim, suas empresas por parte de empresários, não só chineses, né, mas americanos, então assim, fica um pouco ruim, né, para o país de origem, que ele acaba perdendo um pouco o lucro para esses outros países, né. E aí a 2, qual foi o ano do ápice das trocas comerciais entre Brasil e China? Qual foi o valor dessas trocas nesse período? Tá? Aí ali só olhar nesse gráfico aqui. Atividade 3. Quais fatores favoreceram a crescente relação econômica da China com outros países e a diminuição da participação dos Estados Unidos?
Então aqui, vai lembrar, teve principalmente essa questão da crise, né, 2008 dos Estados Unidos, é importante falar que isso foi crucial, né, e aí tem aquela questão do BRICS, né, vocês vão lembrar das aulas das semanas passadas, que o Brasil ele estabeleceu esse acordo, né, comercial de transação, né, que facilitou essa relação econômica entre os países. E 4. Durante décadas, os Estados Unidos foram os principais parceiros comerciais do Brasil. Nos anos 1990, por exemplo, mas era o destino de 20% da exportação brasileira. Observe o gráfico e depois responda a questão. Qual é a atual posição ocupada pelos Estados Unidos? Então, vai ver aqui. O país ganhou ou perdeu posição, tá? Você vai ver relacionado aqui, né? De que maneira a tendência observada no gráfico reflete os novos arranjos do sistema geopolítico global? Então, assim, a gente vai ver que hoje a China ela está tendo uma influência no Brasil muito grande, tá? Então, assim, vamos imaginar que hoje a China ela deixe de comprar produtos brasileiros. Como ficaria o Brasil? Como ficariam os produtores de soja que hoje vendem muito para a China? Como ficaria esse pessoal todo que vende aqui? Então, assim, a ideia é que, obviamente, a China, se ela parar de comprar, ela pode parar de comprar do Brasil, mas ela vai ter que comprar de outro país. Então, assim, isso pode influenciar, fortalecer outro país, ao mesmo tempo enfraquecer o Brasil, tá? E aí você pode falar o que você acha que é a tendência observada no gráfico sobre os novos arranjos. Então, a gente vai ver aqui ó, que tem outro país que faz parte do BRICS, aqui ó, a Índia. E o que a gente pode esperar? Pode ser que daqui a uns anos tenha uma Rússia, tem uma África do Sul também fazendo parte aqui, tá? E aí também a nossa colaboração com o pessoal do Mercosul, né? Argentina, Chile. E isso é uma tendência, né? Que pode aumentar com os países mais próximos do Mercosul, com os países do BRICS, tá? E aí com isso a gente termina essa semana de Geografia, né? E bons estudos.